Eu sei exatamente como isso começa. Você olha para a sua vida e percebe que, em algum ponto, você até se esforça, você até tenta, você até faz o que é possível dentro da sua rotina, mas existe um tipo de prosperidade que não chega. E não é só dinheiro. É aquele senso de chão, de continuidade, de vida andando. Parece que tudo fica por um fio. Um mês melhora, no outro desmorona. Uma oportunidade aparece. E por algum motivo, você mesmo perde o timing, se confunde, se sabota, fica ansioso, controla demais, ou desiste na beira do salto. E aí vem a dor silenciosa, que quase ninguém fala em voz alta. A sensação de que você está trabalhando contra você mesmo, como se existisse uma mão invisível apertando o freio toda vez que você tenta avançar. E quando a pessoa está nessa fase, ela procura espiritualidade com um desejo oculto muito humano. Ela não quer um discurso bonito. Ela quer alívio. Ela quer entender por que sente essa falta por dentro, essa urgência de resolver logo, essa necessidade de garantir o futuro, essa exaustão emocional que parece não acabar. Ela quer descobrir por que a mente não descansa, por que a alegria não sustenta, porque, quando começa a dar certo, nasce uma sombra lá dentro dizendo que vai dar errado, que não vai durar, que é perigoso ficar bem. Essa é a angústia que eu mais vejo. Não é a falta de capacidade. É a sensação de estar preso numa caixinha que você não entende direito, mas sente. Você sente como um aperto no peito, como um peso na nuca, como uma tensão constante. Você sente que precisa controlar tudo porque, se você soltar, algo ruim acontece. Só que essa necessidade de controle, do jeito que funciona dentro da consciência, é exatamente o que trava a sua vida. Eu vou te fazer uma promessa simples e honesta. Se você ficar comigo até o final, você vai enxergar com clareza o mecanismo mental e espiritual que bloqueia a prosperidade. Você vai reconhecer onde nasce a autossabotagem inconsciente, como ela se disfarça de prudência, de responsabilidade, de realismo, e você vai entender como mudar de estado por dentro, de um jeito que não depende de frase pronta, nem de pensamento bonito, nem de fantasia. A recompensa é lucidez. E lucidez muda tudo, porque quando você vê o que está acontecendo, o jogo para de te enganar. Hoje eu estou falando do que realmente te impede de atrair prosperidade. Eu não estou falando de destino, nem de azar, nem de falta de sorte. Eu estou falando de estrutura interna, de ordem de consciência, de ressonância e dissonância. Prosperidade não é um prêmio moral que alguém entrega. Prosperidade é consequência de um campo alinhado. E o campo não é a sua fala, não é o que você posta, não é o que você repete. O campo é o que você sustenta quando ninguém está vendo. É o seu estado de ser. É a soma do que você acredita, do que você sente, do que você reprime, do que você culpa, do que você teme, do que você não se permite. E aqui eu preciso ser firme com compaixão. A maioria das pessoas usa a espiritualidade para fugir do trabalho interno duro, usa para anestesiar, usa para continuar do mesmo jeito, só que com um verniz bonito por cima. E aí cria uma espiritualidade performática, uma máscara de luz. Só que a consciência não é enganada por máscara. A realidade não responde à performance. Ela responde à coerência. E quando a pessoa tenta manifestar sem assumir responsabilidade interna, ela está tentando colher sem plantar. Está tentando receber sem encarar a própria desordem emocional e energética. Isso não é espiritualidade. Isso é ego usando o sagrado como ferramenta de controle. E eu sei que essa frase incomoda, porque contraria o que muita gente acredita. Mas eu prefiro te entregar uma verdade que liberta do que um conforto que te mantém preso. Eu vou te explicar o caminho que eu vou trilhar com você aqui, de forma bem clara, para você não se perder. Primeiro eu vou tocar na raiz emocional, naquela dor que ninguém quer olhar, que é a sensação de não merecimento, a culpa escondida, o medo de ser feliz, o medo de dar certo, o medo de perder o controle. Depois eu vou mostrar como isso vira dissonância vibracional, como você deseja uma coisa e vibra outra, e como essa contradição cria ansiedade silenciosa e urgência de controlar o futuro, que é o veneno do presente. E, mais adiante, eu vou te levar para uma mudança de posição interna, que não é esforço cego, é coerência, é permitir, é sair da caixinha, é assumir o paradigma do todo, onde a prosperidade deixa de ser promessa
e vira consequência natural. Deixa eu te contar uma cena que é comum. Uma pessoa me procura e diz que quer prosperar. Ela fala de objetivos, fala de contas, fala de sonhos, fala de liberdade. Mas quando eu olho para o campo dela, o que eu vejo é tensão, é pressa, é comparação, é um radar ligado o tempo inteiro, como se ela estivesse em guerra com a vida. Ela acorda e já está atrasada por dentro. Ela não está presente. Ela está tentando garantir. E quando ela tenta garantir, ela contrai. Quando ela contrai, ela perde a intuição. Quando ela perde a intuição, ela perde timing. Quando ela perde timing, ela erra decisões. Quando ela erra decisões, ela reforça a crença de que a vida é dura. E aí ela controla mais ainda. E assim ela fecha um ciclo perfeito de autossabotagem. A pessoa não percebe que o problema não é a falta de técnica. É o estado de consciência que ela está sustentando. Agora me responde com honestidade, sem se julgar. Você quer prosperidade ou você quer alívio da ansiedade de não saber o que vai acontecer? Porque são coisas diferentes. Muita gente diz que quer prosperar, mas o desejo oculto é controlar o futuro para não sentir medo. E aí a espiritualidade vira ferramenta de manipulação. Vira um jeito de tentar dobrar a realidade para não encarar a própria desordem interna. Só que a desordem interna não se resolve controlando o mundo. Ela se resolve com clareza e responsabilidade. E aqui vem um risco real. E eu preciso te avisar. Se você enxergar o mecanismo, você não vai conseguir mais fingir que não viu. Você vai perceber onde você mesmo corta o fluxo. E isso pode doer no começo, porque o ego gosta de história confortável. O ego gosta de culpado externo. O ego gosta de justificativa. Mas o colapso do ego, quando acontece, não destrói você. Ele só destrói a mentira que te mantém pequeno. Eu vou fazer uma afirmação forte, e eu quero que você apenas observe se isso ressoa. A sua prosperidade não está travada lá fora. Ela está travada na forma como você se relaciona com alegria. Sim, alegria. Porque alegria, no nível que eu estou falando, não é euforia, não é animação, não é empolgação. Alegria é um estado vibracional estável que nasce quando você se alinha com a sua centelha e com o todo. E sem essa alegria de fundo, o campo não sustenta a expansão. O que sustenta a expansão é amor e alegria, juntos, como estrutura interna. Quando você não se permite alegria, quando você acredita que sentir-se bem é perigoso, quando você acha que vai ser punido por prosperar, quando você carrega culpa por desejar, você cria um campo de retração. E campo de retração não prospera. Campo de retração sobrevive. E eu falo isso com autoridade porque eu observo o mesmo padrão se repetindo em centenas de histórias. A pessoa quer abundância, mas vive no paradigma da competição, da comparação, da meritocracia do ego, onde tudo parece um jogo de força. E nesse paradigma, ela nunca descansa, nunca agradece de verdade, nunca se entrega. Ela acha que trabalhar é sofrer. Ela acha que ser justo é medir esforço dos outros. Ela acha que vida boa tem que ser conquistada na marra. Só que o paradigma do todo é outro. Nele não existe escassez como lei. Existe bloqueio interno como escolha inconsciente. E o bloqueio mais comum é a caixinha que você chama de realismo, mas que, na prática, é medo travestido de prudência. Eu sei o que você deseja. Você deseja respirar por dentro. Você deseja sentir que a vida coopera. Você deseja ter continuidade, leveza, clareza e ao mesmo tempo ser responsável, lúcido, sem se enganar. Você deseja prosperar sem se sentir culpado, sem sentir que está traindo alguém, sem sentir que vai perder tudo. Você deseja ter paz com o dinheiro, paz com o trabalho, paz com o merecimento. Você deseja sentir que pode receber e continuar sendo uma pessoa boa. Então eu já vou começar te entregando um pedaço do conteúdo, agora, aqui. O primeiro bloqueio real da prosperidade é a dissonância entre desejo e estado de consciência. Você deseja expansão, mas sustenta a contração. Você deseja abundância, mas vibra falta. Você deseja liberdade, mas vive sob controle. E esse controle não é força, é medo. E medo é desordem. E desordem gera ruído. E ruído mata a intuição, mata o timing, mata a criatividade. A pessoa acha que está sendo prudente, mas está apenas reforçando a própria prisão. Daqui a pouco,
Eu vou te mostrar como essa prisão se forma sem você perceber, como ela vira uma sombra que aparece justamente quando você começa a ficar bem, e como você pode reconhecer essa sabotagem no instante em que ela nasce, antes que ela vire decisão, antes que ela vire destino. Quando eu falo em dissonância entre o que você deseja e o que você sustenta por dentro, eu estou falando de um conflito íntimo, um conflito que parece invisível, mas que aparece no resultado. A pessoa diz que quer prosperar, ela diz que quer estabilidade, ela diz que quer paz. Só que o corpo dela vive em alerta, a mente vive projetando perda, o coração vive ensaiando defesa, e isso cria um campo que pede expansão com a boca, mas vibra retração com a alma. Eu quero que você perceba uma coisa simples. O seu desejo não é o que cria a realidade. O seu desejo é só um vetor. Ele aponta uma direção. Quem cria a realidade é o seu estado de consciência. E o seu estado de consciência é aquilo que você sustenta quando ninguém está vendo. É o seu padrão emocional dominante. É a forma como você interpreta o mundo. É o tipo de futuro que você espera. É o nível de confiança que você tem na vida. É o quanto você se permite estar bem sem se punir. Aqui começa a dor silenciosa do público que me escuta. A pessoa não quer ser rica por vaidade. Ela quer respirar. Ela quer sentir que não vai faltar. Ela quer parar de viver com medo do boleto. Ela quer parar de viver com culpa por desejar conforto. Ela quer parar de sentir que prosperar vai gerar inveja, ou vai gerar rejeição, ou vai gerar cobrança, ou vai gerar uma perda logo depois. E essa dor cria uma urgência. A urgência de controlar o futuro. A urgência de garantir. A urgência de fazer dar certo na marra. Só que essa urgência tem um preço vibracional. Quando você entra em urgência, você sai do presente. E quando você sai do presente, você perde a percepção fina da realidade. Você perde intuição. Você perde criatividade. Você perde serenidade para enxergar o óbvio. E aí você começa a tomar decisões com base no medo, mesmo quando você jura que está sendo racional. A mente chama de prudência. A consciência chama de desconfiança. E desconfiança é um sinal claro de que você está na caixinha. A caixinha é o conjunto de crenças e emoções que define o tamanho do seu mundo. Ela não é só uma ideia. Ela é uma estrutura interna. Ela tem cheiro. Ela tem peso. Ela tem textura. Ela aparece como rigidez. Ela aparece como crítica. Ela aparece como comparação. Ela aparece como um tribunal dentro da cabeça. E o ego ama esse tribunal. Porque enquanto você está julgando, você não está se entregando. Enquanto você está se defendendo, você não está se permitindo. Enquanto você está tentando controlar, você não está em ressonância com o todo. Eu sei que isso pode soar estranho para quem está cansado de frases prontas. Então eu vou te explicar de um jeito bem concreto. Quando eu digo ressonância, eu estou dizendo coerência. Um campo coerente é um campo que vibra a mesma mensagem em todas as camadas. Pensamento, emoção, intenção, expectativa, ação. Um campo dissonante é um campo que diz uma coisa e sente outra. E a realidade responde ao que você sente, porque é o sentir que dá densidade ao campo. Agora entra um ponto delicado, que é o sentimento de não merecimento. Esse sentimento é uma assinatura vibracional que derruba a prosperidade sem fazer barulho. Ele não aparece como uma frase clara o tempo todo. Ele aparece como uma sensação. A sensação de que não pode dar muito certo. A sensação de que vai ter um preço. A sensação de que você vai ser punido por ficar bem. A sensação de que você não é bom o suficiente. A sensação de que você não estudou o bastante. Que você não sofreu o bastante. Que você não tem direito. E olha a perversidade disso. O ego usa até moralidade para manter você pequeno. Ele inventa uma ética da escassez. Ele te faz acreditar que receber é perigoso. Ele te faz acreditar que prosperar vai te tornar alguém pior. Ele te faz acreditar que dinheiro é sujo. Ou que quem tem é porque tirou de alguém. Ou que você vai ter que perder sua alma. E aí, você cria um conflito interno. Você deseja prosperar, mas ao mesmo tempo você rejeita a prosperidade. E você nem percebe que rejeita, porque essa rejeição vem vestida de valores, vem vestida de espiritualidade, vem vestida de pureza.
Só que por baixo é medo, é culpa, é sombra. A sombra não é um monstro externo. A sombra é o conjunto de emoções e impulsos que você reprimiu e não quer olhar. Medo, raiva, inveja, vergonha, carência, necessidade de aprovação, necessidade de controle. Tudo isso se acumula. E quando a vida começa a abrir, quando o bem começa a se aproximar, a sombra emerge. Ela não emerge para te destruir. Ela emerge porque você está chegando perto do limite da caixinha. E a caixinha se defende. É por isso que tanta gente vive um padrão repetitivo. Quando está tudo ruim, a pessoa promete mudança. Ela busca espiritualidade. Ela se emociona. Ela se inspira. E aí melhora um pouco. Quando melhora um pouco, ela relaxa e volta ao automático. E o automático é a assinatura da autossabotagem. Porque no automático, você não observa, você não escolhe, você reage. E quando você reage, você volta para o velho campo. E o velho campo puxa o velho resultado. Eu quero que você entenda a inteligência desse mecanismo. O cérebro humano tem um sistema de ameaça. Ele foi construído para sobreviver. Ele prefere o conhecido, mesmo que o conhecido seja ruim, porque o conhecido parece previsível. E o imprevisível, para o sistema de ameaça, é perigo. Então, quando a prosperidade se aproxima, ela pode ser interpretada como imprevisível, e o corpo entra em vigilância. Aí você começa a sentir ansiedade silenciosa. Você começa a antecipar problemas. Você começa a imaginar perdas. Você começa a criar cenários. E você nem chama isso de medo. Você chama isso de realismo. Só que esse realismo é uma fantasia negativa. Ele é um filme interno. Um filme que você passa tantas vezes que ele vira sensação de verdade. E quando você acredita nesse filme, você contrai. E quando você contrai, você tenta controlar. E quando você tenta controlar, você quebra o fluxo. Não porque o universo te pune, mas porque fluxo pede abertura. Fluxo pede permissão. Fluxo pede presença. Agora entra um ponto que vai doer e vai curar. Você não controla a realidade para ficar seguro. Você tenta controlar porque você não confia no todo. E eu não estou falando de uma fé infantil. Eu estou falando de uma compreensão vibracional. Eu estou falando de uma confiança inteligente. A confiança que nasce quando você percebe que a realidade é uma estrutura de amor. E amor aqui não é romantismo. Amor é a frequência organizadora. Amor é aquilo que integra. Amor é aquilo que tira você da comparação e te coloca no serviço. Amor é aquilo que dissolve o egoísmo sem te humilhar. Quando você começa a sair do paradigma da força, você começa a entrar no paradigma do todo. E isso muda tudo. Porque no paradigma da força, você vive em disputa. Você mede. Você compara. Você se cobra. Você cobra. Você sente que o mundo te deve. Ou sente que você deve ao mundo. E essas duas posições são escravidão. No paradigma do todo, você sai do tribunal. Você sai do jogo da injustiça. Você sai do ressentimento. Você para de negociar com a vida. Você começa a alinhar intenção. E é aqui que muita gente erra quando fala de cocriação. Ela confunde cocriar com exigir. Ela confunde manifestar com mandar. Ela confunde espiritualidade com técnica de obtenção. Ela transforma o sagrado em ferramenta. Ela faz pedidos como se estivesse no balcão de atendimento. Ela quer receber sem se transformar. Ela quer abundância sem colapsar o ego que vive na falta. Ela quer riqueza sem abandonar a identidade de vítima. Ela quer prosperidade sem encarar a própria incoerência. Eu vou te dizer de um jeito bem direto. O que bloqueia a prosperidade não é a falta de afirmação. É a falta de coerência. Não é falta de pensamento positivo. É excesso de conflito interno. Não é falta de pedir. É excesso de medo por trás do pedido. A pessoa pede prosperidade com uma mão e segura o controle com a outra mão. E controle é desconfiança. E desconfiança é dissonância. E dissonância corta o fluxo. Aí você pode me perguntar, então eu tenho que parar de querer controlar? Não, eu não estou falando de irresponsabilidade. Eu não estou falando de abandonar a vida. Eu estou falando de uma responsabilidade mais profunda. A responsabilidade interna, que é assumir o seu estado, assumir o seu padrão emocional, assumir o que você está fazendo com o seu tempo e com sua energia. Porque tempo é energia em movimento.
E quando você desperdiça energia em ruminação, em preocupação, em fantasia negativa, em comparação, você está direcionando energia para a falta. E depois você se pergunta por que a falta volta. Prosperidade é consequência de ordem. Ordem não é rigidez. Ordem é alinhamento. É quando você para de se dividir. É quando você para de sabotar o próprio bem. É quando você deixa de tratar a alegria como perigo. Porque esse é o ponto mais escondido. Muita gente não se permite alegria. Ela acha que alegria é ingenuidade. Ela acha que alegria é descuido. Ela acha que alegria é um luxo para depois. Só que alegria é sinal de conexão com a centelha. E sem essa conexão, você vive no modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, você até ganha, mas você não prospera. Você até consegue, mas você não sustenta. Quando você se permite alegria, não uma euforia, mas uma alegria calma, uma alegria de fundo. Aquele sentimento de que a vida está em ordem, mesmo sem estar perfeita. Quando essa alegria aparece, o campo muda, o corpo sai do alerta, a mente fica mais limpa, o coração para de apertar, e a intuição volta. E quando a intuição volta, você começa a perceber oportunidades que antes passavam batido. Você começa a enxergar pessoas de um jeito diferente. Você começa a escolher com mais clareza. E isso não é mágica. Isso é ressonância harmônica. E aqui entra uma chave que quase ninguém associa com prosperidade. Empatia e compaixão. Não como moralismo, mas como tecnologia de consciência. Quando você se importa de verdade com o outro. Quando você se coloca no lugar do outro. Você rompe a bolha do ego. Você sai do eu contra o mundo. Você sai do eu sozinho. Você sai da carência. E isso muda a química emocional dentro de você. Muda o seu campo. Porque a compaixão gera um tipo de bem-estar real. Um tipo de paz que não depende de ter. E é desse lugar que o receber fica possível. Porque você não recebe para preencher um buraco. Você recebe como consequência de alinhamento. Percebe a diferença? No ego, a pessoa quer prosperidade para se sentir segura. No todo, a pessoa prospera porque está segura por dentro. No ego, a pessoa quer prosperidade para provar valor. No todo, a pessoa prospera porque já está em valor. No ego, a pessoa quer prosperidade para vencer alguém. No todo, a pessoa prospera porque serve. E onde existe serviço com alegria, existe expansão. Eu sei que você pode estar pensando em situações concretas da sua vida. Um trabalho que não anda. Um projeto que você trava. Um dinheiro que entra e some. Um medo que aparece quando você começa a crescer. Eu sei. Eu vejo isso. E eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para te mostrar o mecanismo. Porque quando você enxerga o mecanismo, você pode parar de se atacar. Você pode parar de se culpar. Você pode parar de se chamar de fraco. Você pode entender que existe um padrão. E que padrão se altera com consciência. Daqui a pouco eu vou te levar para um ponto ainda mais profundo. Um ponto em que a caixinha se disfarça de justiça. E em que a comparação vira um tipo de religião interna. E você vai ver como essa ideia de justiça e merecimento, essa cobrança e esse julgamento, não só te esgotam, mas também fecham a porta do receber sem você perceber. Eu quero continuar a partir desse ponto que eu deixei no ar, porque ele é mais profundo do que parece. Quando eu digo que a caixinha se disfarça de justiça, eu não estou fazendo um discurso moral. Eu estou descrevendo uma engrenagem interna que, se você não enxerga, te domina sem fazer barulho. E ela domina justamente as pessoas mais sensíveis, mais responsáveis, mais cansadas. Porque elas carregam um peso que parece virtude, mas por dentro é contração. E contração não sustenta a prosperidade. Existe um tipo de pensamento que parece correto, parece maduro, parece até espiritual, mas ele nasce do paradigma da escassez. É aquele pensamento que diz assim dentro de você: eu vou receber quando eu merecer. Eu vou ficar bem quando eu tiver feito o suficiente. Eu vou permitir alegria quando eu tiver garantido tudo. Eu vou relaxar quando eu tiver controle. E como você nunca sente que fez o suficiente, nunca sente que garantiu tudo, nunca sente que controlou o imprevisível, você não relaxa, você não permite, você vive em dívida emocional com a vida. E uma vida vivida em dívida emocional vibra falta. Por mais que a pessoa repita palavras bonitas,
O ego tem um jeito muito inteligente de te prender. Ele te prende usando a régua. Ele te prende usando a comparação. Ele te prende usando o placar. Porque enquanto você está medindo, você não está percebendo. Enquanto você está julgando, você não está em ressonância. Enquanto você está comparando seu esforço com o esforço do outro, seu resultado com o resultado do outro, sua dor com a dor do outro, você saiu do todo e entrou no tribunal do ego. E o tribunal do ego nunca dá absolvição. Ele sempre encontra um motivo para você não se permitir. Ou encontra um motivo para você se sentir superior e endurecer. E os dois são bloqueio. Eu já vi isso em pessoas boas, pessoas que fariam qualquer coisa para não prejudicar ninguém. Só que por dentro elas estão duras. Elas não se dão um minuto de paz. Elas não aceitam ser cuidadas. E existe uma crença escondida aí que quase ninguém confessa. Se eu receber sem sofrimento, eu estou roubando. Se eu receber sem controle, eu vou perder. Se eu receber antes de me sentir pronto, eu vou pagar depois. Isso é culpa. Isso é medo. Isso é uma moralidade construída em cima da falta. E você pode chamar isso do nome que quiser, mas no campo ele aparece como dissonância. Presta atenção nessa sensação. Quando você vê alguém prosperando, alguém recebendo, alguém tendo uma facilidade que você não teve, o que acontece dentro de você? Não precisa responder para mim. Só observa. Se nasce um aperto, uma irritação, um julgamento, um pensamento de comparação, um desejo escondido de que o outro pague um preço, se isso aparece, não é porque você é ruim. É porque você foi treinado pelo paradigma humano. Um paradigma de competição, de sobrevivência, de meritocracia do ego. Esse paradigma te ensinou que a vida é um jogo de soma zero. Se um ganha, o outro perde. Só que isso é a caixinha. No todo não existe soma zero. No todo existe abundância infinita. O que existe é alinhamento ou desalinhamento. E aqui entra uma história que é simples, mas ela revela o coração desse mecanismo. Imagina um empregador que chama pessoas para trabalhar em horários diferentes. Uns começam cedo, outros começam mais tarde. No final do dia ele paga o mesmo para todos. O primeiro impulso do ego é revolta. Como assim alguém que fez menos recebe igual? Só que a pergunta que desmonta o ego é outra. Eu fui injusto com você. Eu não cumpri o combinado. Ou você está incomodado com a bondade que não controla. Essa é a ferida do ego. Ele não suporta bondade que não passa pelo seu tribunal. Ele quer merecimento medido. Ele quer superioridade garantida. Ele quer que o mundo confirme a narrativa de esforço como valor absoluto. Só que o todo não está preocupado em alimentar o seu tribunal. O todo está preocupado com expansão de consciência. Quando você vive nessa régua, você sem querer cria um campo de ressentimento. E ressentimento é uma frequência extremamente densa. Você pode até falar de prosperidade, mas por baixo tem um gosto amargo. E esse gosto amargo é exatamente o que impede o fluxo. Porque o fluxo pede abertura, pede alegria, pede confiança inteligente, pede uma sensação interna de que receber é natural. O ressentimento diz o oposto. Ele diz que receber é injusto. Ele diz que o mundo me deve. Ele diz que a vida tem que pagar o que me fez sofrer. E enquanto essa cobrança estiver viva, você vai forçar. Porque a cobrança cria urgência. E urgência cria controle. E controle fecha a porta. Percebe como a engrenagem é perfeita. A pessoa sofre. Ela aprende que o mundo é duro. Ela endurece para sobreviver. Ela vira alguém muito capaz, muito responsável. Só que por dentro, ela está em vigilância. Ela está sempre esperando o próximo golpe. Aí ela entra na espiritualidade querendo alívio. Só que ela traz para dentro da espiritualidade o mesmo paradigma duro. Ela transforma o sagrado em método de cobrança. Ela quer resultado como prova de valor. Ela quer prosperidade como certificado de merecimento. Ela não quer prosperar para servir melhor, para expandir, para viver com mais presença. Ela quer prosperar para parar de sentir vergonha, para parar de sentir inferioridade, para provar para alguém, para se vingar do passado. E isso parece força, mas é ferida. Isso parece motivação, mas é carência vestida de ambição. E carência sempre exige. Carência sempre controla. Carência sempre tem medo de não ser atendida. Eu não estou dizendo isso para te acusar. Eu estou dizendo porque eu sei o quanto dói viver assim. Você vive cansado.
E esse cansaço não é só físico. É um cansaço do campo. É como se você estivesse segurando a vida com as mãos fechadas o tempo todo. E mão fechada não recebe. Mão fechada só aperta. Mão fechada só controla. Ela não sente. Ela não percebe. Ela não agradece. Ela só garante. Só que garantir é uma ilusão. O futuro não é garantível. O futuro é cocriado. E cocriar não é mandar. Cocriar é alinhar. Quando eu falo em alinhar, eu estou falando de sair do tribunal e entrar na presença. Porque a presença é o lugar onde você percebe o que você está fazendo com sua energia. E aqui eu vou conectar com algo muito concreto. Tempo é energia em movimento. Quando você gasta tempo alimentando comparação, alimentando julgamento, alimentando ansiedade, você está direcionando energia para a falta. Não é castigo. É física do campo. Você está treinando o seu sistema nervoso para a escassez. Você está treinando a sua mente para ver ameaça. E o cérebro aprende o que você repete. Se você repete ameaça, ele vira radar. Se ele vira radar, você perde o estado de abundância. Você perde a alegria estável. E sem alegria estável, a realidade colapsa para dentro do conhecido. Aí você começa a viver dentro da gaiola com a porta aberta. A gaiola é a caixinha. A porta está aberta porque a vida sempre oferece caminho. Sempre oferece expansão. Mas você não sai. Não sai porque o ego sussurra que lá fora vai doer mais. Que lá fora vai ter perda. Que lá fora vai ter punição. E o ego é mentiroso. Ele mente para te manter pequeno, porque a expansão dele é morrer. Expansão de consciência significa colapso do ego. E o ego não quer colapsar. Então ele te dá uma identidade. A identidade do responsável que sofre. A identidade do justo que não se permite. A identidade do forte que não pede. A identidade do bom que se sacrifica. Só que isso não é bondade. Isso é contrato com a dor. E tem uma coisa que eu preciso te dizer com muito cuidado. Existe um tipo de espiritualidade que vira desculpa para manter esse contrato. A pessoa diz que está evoluindo, mas ela está apenas se reprimindo. Ela diz que está sendo humilde, mas ela está se diminuindo. Ela diz que está aceitando, mas ela está se resignando. Ela confunde paz com anestesia. Ela confunde fé com fuga. E isso acontece muito quando ela tenta manifestar prosperidade sem encarar a própria sombra. Porque a sombra não é só raiva e desejo. A sombra é também culpa, autojulgamento, sensação de não merecer. É aquela voz que aparece quando você começa a ficar bem e diz: você não merece isso. Você vai perder. Você vai pagar. Você está sendo egoísta. Essa voz parece moral, mas é medo. E medo não guia a consciência para prosperidade. Medo guia a consciência para controle. E aqui eu quero trazer uma chave que parece simples, mas ela muda o campo inteiro. Empatia e compaixão não são apenas qualidades bonitas. Elas são tecnologia de consciência. Quando você se coloca genuinamente no lugar do outro, quando você entende o outro, quando você ajuda sem se vender, algo acontece no seu sistema nervoso. Você sai do modo ameaça. Você sai do modo disputa. Você sai do modo comparação. E o corpo começa a liberar estados internos mais coerentes, mais integrados. Isso é química e é energia ao mesmo tempo. Você literalmente se cura quando ama. Não porque é bonito, mas porque amar reorganiza o campo. Amar desliga o tribunal. Amar dissolve a urgência. Amar tira o ego do centro e coloca o todo em ação. Só que eu sei que tem gente que escuta isso e já cria um medo. Medo de ser usado. Medo de ser trouxa. Medo de doar e não receber. Esse medo também é o paradigma da escassez. Ele te ensinou que só recebe quem luta, que só recebe quem vence, que só recebe quem toma. Só que isso é uma visão de mundo que te mantém em guerra com a vida. E guerra interna não prospera. Guerra interna sobrevive. Prosperidade não é receber porque você provou que é bom. Prosperidade é receber porque você saiu da contração. Porque você parou de se punir. Porque você parou de negociar amor com esforço. Porque você parou de usar sofrimento como moeda espiritual. Isso é muito importante. Tem gente que acha que o sofrimento purifica. Não purifica. O que purifica é consciência. O que purifica é integração. O que purifica é olhar para dentro e ver onde você está dividido.
onde você quer uma coisa e vibra o oposto, onde você pede liberdade e sustenta controle, onde você pede abundância e sustenta medo, onde você diz que quer prosperar, mas carrega uma crença de que prosperar é perigoso. E eu vou te mostrar um lugar onde isso se esconde com muita força, no seu senso de justiça. Porque o ego usa a justiça para se legitimar. Ele diz, eu só vou ficar bem quando eu receber o que me deve. Ele diz, eu só vou relaxar quando eu tiver certeza. Ele diz, eu só vou me permitir quando ninguém puder me acusar. Só que essa busca por imunidade é impossível. Sempre vai existir alguém para julgar. Sempre vai existir uma circunstância imprevisível. Sempre vai existir um risco. E se você espera o mundo ficar seguro para você se permitir, você morre na caixinha. A justiça do ego mede esforço, comparador, calcula merecimento. A justiça do todo mede intenção, mede conexão, mede doação. E quando eu digo doação, não é virar mártir, é agir por gratidão, não por carência. É trabalhar por amor, não por medo. É criar por alegria, não por desespero. Porque o desespero é um imã de erro. Ele estreita sua visão. Ele te faz escolher qualquer coisa para aliviar a tensão. E depois você chama isso de destino. Não é destino. É campo em desordem tomando decisão em urgência. Então, eu quero te convidar para uma observação íntima. Quando você sente que precisa controlar, pergunta dentro de você, qual medo está pedindo esse controle? Não para responder com frases, para sentir. Porque a verdade do campo não é uma frase, é uma sensação. O medo pode ser de perder. O medo pode ser de falhar. O medo pode ser de ser visto. O medo pode ser de dar certo e ser cobrado. O medo pode ser de crescer e ficar sozinho. E quando você toca nesse medo com lucidez, sem drama, sem culpa, você começa a devolver ordem para dentro. Porque ordem começa quando você para de mentir para si mesmo. E é aqui que eu vou amarrar com o próximo movimento que eu quero te levar. Porque depois que você enxerga como a régua, a comparação e o tribunal do ego criam dissonância, fica impossível não perceber uma coisa. O quanto da sua vida está sendo dirigido por incoerências pequenas, quase imperceptíveis, que vão se acumulando até virar destino. E quando você começa a ver isso, nasce uma necessidade muito bonita, que é clareza. Uma clareza que não é pensamento bonito. É uma clareza que te devolve para dentro, para a responsabilidade interna, para a coerência, para aquele ponto em que você para de brigar com a realidade e começa a cooperar com ela de forma inteligente. E quando isso acontece, a prosperidade muda de lugar. Ela sai do campo da promessa e entra no campo da consequência. Agora eu quero te levar para o lugar onde a prosperidade começa de verdade. Não no resultado, não no dinheiro entrando, não no evento externo. Eu quero te levar para o ponto de origem, que é onde a maioria das pessoas não quer ficar tempo suficiente. Porque ali a gente não consegue se enganar. Ali não adianta frase bonita. Ali não adianta performance. Ali só existe uma pergunta que a realidade te faz o tempo inteiro. De formas diferentes, com cenários diferentes, com pessoas diferentes. E a pergunta é sempre a mesma. Quem está no comando aí dentro? É o ego ou é a consciência? Porque quando o ego está no comando, a vida vira um campo de batalha. A pessoa vive tentando acertar para não ser ferida. Ela vive tentando controlar para não ser surpreendida. Ela vive tentando provar para não ser rejeitada. E quando isso vira o seu modo padrão, você pode até ganhar dinheiro, você pode até conquistar coisas, mas você não entra em prosperidade. Você entra em sobrevivência sofisticada. E sobrevivência sofisticada ainda é medo. Só que com uma roupa mais bonita. Prosperidade é um estado. E eu não estou falando de um estado emocional passageiro. Eu estou falando de uma ordem de consciência. Um modo de existir em que você está inteiro. Um modo de existir em que desejo e vibração não brigam entre si. Um modo de existir em que você não precisa negociar com a vida. Você coopera com ela. Você não exige, você alinha. E aí o resultado aparece como consequência. Não como prêmio. Não como sorte, não como milagre, como consequência. E aqui eu preciso deixar algo muito claro. Responsabilidade interna não é culpa. Muita gente confunde isso. A pessoa ouve responsabilidade interna e sente peso, sente cobrança, sente mais um dever.
porque ela já vive carregando coisas demais. Só que responsabilidade interna é o contrário disso. Responsabilidade interna é liberdade. É você perceber que não precisa ficar à mercê do seu próprio padrão emocional. É você perceber que você pode se observar. E quando você se observa, você deixa de ser refém. Você começa a escolher. E escolha muda o campo. Escolha muda a vibração. Escolha muda destino. Então eu quero que você sinta isso comigo. Quando você está ansioso e tentando controlar, não é você. É o ego em modo ameaça. Quando você está se comparando e se julgando, não é você. É o ego se defendendo. Quando você está vivendo ressentido, esperando que a vida te pague, não é você. É o ego tentando recuperar poder. Quando você está se punindo por desejar prosperar, não é você. É a caixinha dizendo que a alegria é perigosa. E eu não estou dizendo que você não tem responsabilidade pelo que faz. Eu estou dizendo que você precisa identificar quem está fazendo. Porque tem uma diferença enorme entre agir com consciência e reagir com ego. Um é ressonância. O outro é dissonância. A desordem interna começa exatamente quando você não percebe essa diferença. Você acha que está sendo prudente, mas está com medo. Você acha que está sendo responsável, mas está se punindo. Você acha que está sendo espiritual, mas está fugindo do trabalho interno duro. E é aqui que a pessoa se confunde. Ela pensa que o problema é falta de técnica, falta de método, falta de conhecimento, falta de informação. Só que muitas vezes o problema é excesso de ruído. O ruído interno impede o sinal fino da intuição. E sem intuição, você perde o ponto. Você perde o momento. Você perde o caminho. Você toma decisão pelo impulso. Você faz o que alivia a tensão, não o que alinha a vida. Eu quero te dar uma imagem bem viva para você entender. Imagina que você tem dentro de você uma sala de controle. E nessa sala tem botões, luzes, alarmes, telas. Quando o ego assume, ele liga todos os alarmes ao mesmo tempo. Ele acende todas as telas. Ele cria um painel de pânico. E aí você acha que está enxergando mais, mas na verdade você está enxergando pior. Porque o excesso de sinal vira barulho. E nesse barulho, você começa a fazer promessas internas que parecem decisões, mas são apenas tentativas de se sentir seguro. A partir de amanhã, eu vou resolver tudo. Eu vou controlar tudo. Eu vou me antecipar a tudo. Eu vou impedir qualquer risco. Só que isso é impossível. E o impossível mantém você preso na tensão. A consciência é diferente. Quando a consciência assume, ela desliga o excesso. Ela limpa a tela. Ela coloca silêncio. E não é um silêncio vazio. É um silêncio inteligente. É o silêncio onde o real aparece. E quando o real aparece, você percebe o que está pedindo atenção. Você percebe onde está a incoerência. Você percebe onde você está dividido. Porque toda autossabotagem nasce de uma divisão interna. E a divisão interna mais comum no tema prosperidade é essa. A pessoa quer receber, mas ela quer receber para preencher um buraco. Ela quer receber para aliviar uma sensação de falta que ela não encara. Ela quer receber para provar valor. Ela quer receber para finalmente se sentir segura. Só que segurança não vem do externo. Segurança vem de dentro. O externo pode reforçar, mas ele não cria. E quando você coloca a sua segurança no externo, você vira escravo de circunstância. Você fica sempre um passo atrás da paz, sempre esperando o próximo evento para relaxar. E isso não acontece, porque o ego nunca permite. Então, quando eu digo que prosperidade não é promessa, é consequência, eu estou dizendo que ela nasce quando você muda o lugar de onde você está vivendo. Você para de viver do buraco e começa a viver da centelha. Você para de viver da carência e começa a viver da presença. Você para de viver da urgência e começa a viver da clareza. E clareza é uma coisa que muita gente não entende. Clareza não é saber tudo. Clareza é saber o suficiente para agir alinhado. Clareza é perceber o que é seu e o que não é seu. Clareza é perceber o que você está tentando controlar por medo. E clareza é principalmente perceber o seu estado antes de tentar mexer no mundo. Porque a tentação do ego é sempre a mesma. Consertar fora para não consertar dentro. Ele quer ajustar cenário. Ele quer ajustar pessoas. Ele quer ajustar economia. Ele quer ajustar sorte. Ele quer ajustar destino. Só para não encarar o caos íntimo.
só para não olhar para o ressentimento escondido, só para não olhar para a culpa, só para não olhar para o medo de ser feliz, só para não olhar para a vergonha, só para não olhar para aquela sensação de eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, eu não dou conta. E eu sei que isso machuca, porque essas frases não são só frases, elas são marcas, elas foram construídas em anos, elas foram construídas em histórias, em traumas, em perdas, em frustrações, em momentos em que você tentou e não foi, em momentos em que você se sentiu invisível, em momentos em que você foi julgado, e o ego pegou tudo isso e montou um personagem. O personagem que sobrevive, o personagem que não confia, o personagem que controla, o personagem que exige, o personagem que não se permite receber sem pagar um preço. Só que o personagem não é você. O personagem é uma estratégia. E toda estratégia tem prazo de validade. Ela serve para uma fase. Ela não serve para a vida inteira. O que te manteve de pé quando você era menor pode estar te impedindo de crescer agora. E isso é doloroso e libertador ao mesmo tempo. Porque se você percebe isso, você para de se odiar. Você para de se chamar de fraco. Você para de se acusar de preguiçoso. Você começa a entender que existe um mecanismo. E mecanismo se ajusta. Agora eu vou entrar num ponto que é central para a prosperidade e quase ninguém trata com honestidade. A necessidade de controle não é só medo do futuro, é medo de sentir. Porque quando você solta o controle, o que vem à tona é a emoção que estava sendo abafada. E por isso o ego controla. Ele controla para não sentir. Ele controla para não entrar em contato com tristeza. Ele controla para não entrar em contato com raiva. Ele controla para não entrar em contato com a sensação de abandono. Ele controla para não entrar em contato com aquela memória interna de quando você se sentiu desamparado. E enquanto essa emoção não é vista, ela fica agindo no campo como uma mão invisível. Ela desorganiza a vibração. Ela cria ruído. Ela atrai mais do mesmo. Não por castigo, por ressonância. Então o trabalho interno duro que muita gente tenta evitar é esse. Não é mudar pensamento por pensamento. É encarar o que está por trás do pensamento. É olhar para a emoção raiz sem drama e sem julgamento. É permitir que ela se revele com lucidez. Porque quando você olha de verdade, ela perde poder. Quando você finge, ela domina. Quando você foge, ela manda. E aqui entra a diferença entre espiritualidade real e espiritualidade performática. A performática quer resultado rápido, para não precisar entrar no porão. Ela quer manifestação para não precisar colapsar o ego. Ela quer prosperidade para não precisar encarar a falta por dentro. Ela quer luz para não precisar olhar a sombra. Só que sombra negada vira destino. Ela aparece em forma de decisão ruim, em forma de atraso, em forma de perda de timing, em forma de impulso, em forma de auto-engano, em forma de sabotagem disfarçada de prudência. A espiritualidade real é simples e exigente ao mesmo tempo. Ela exige presença. Ela exige verdade interna. Ela exige coerência. E coerência é o ponto que muda tudo. Coerência é quando você para de pedir uma coisa e sustentar outra. Coerência é quando o seu pensamento não está brigando com a sua emoção. Coerência é quando você reconhece o medo e ainda assim escolhe de um lugar mais alto. Não é negar medo. É ver medo e não obedecer. É ver culpa e não se punir. É ver comparação e não entrar no tribunal. É ver urgência e não sair do presente. Quando isso acontece, o campo reorganiza. E esse é o sentido de ressonância harmônica. Harmonia não é ausência de problema. Harmonia é ordem interna suficiente para você não se perder. É ordem interna suficiente para você não virar refém do pânico. É ordem interna suficiente para você não construir fantasia negativa como se fosse realismo. É ordem interna suficiente para você sustentar alegria de fundo. E essa alegria de fundo é o que abre a porta. E deixa eu falar dessa alegria de um jeito que talvez te toque mais. Muita gente acha que alegria é uma recompensa, um bônus, algo que vem depois. Só que alegria é combustível. Ela é o estado que permite expansão. É como se a alegria fosse o sim da consciência à vida. E quando esse sim existe, o corpo relaxa, a mente limpa, o coração abre e a realidade colapsa de outro jeito.
Você começa a perceber soluções. Você começa a perceber caminhos. Você começa a perceber o que antes estava invisível. Não porque o mundo mudou magicamente, mas porque você mudou o filtro. E aí eu volto para o tema prosperidade. O bloqueio não é falta de oportunidade lá fora. O bloqueio é filtro, é estado. É o modo como você enxerga e sente. O modo como você se posiciona. Se você está no paradigma da falta, você interpreta tudo como ameaça. Se você interpreta como ameaça, você controla. Se você controla, você contrai. Se você contrai, você perde intuição. Se você perde intuição, você erra. Se você erra, você reforça a crença de falta. E o ciclo se fecha. Como é que esse ciclo quebra? Ele quebra com lucidez e responsabilidade interna. Ele quebra quando você percebe o instante exato em que o ego assume e você volta para a consciência. Não para um discurso, para uma presença real. Uma presença que te pergunta: o que eu estou tentando controlar agora? O que eu estou tentando provar agora? O que eu estou tentando evitar sentir agora? O que eu estou tentando garantir agora? E quando você faz essa pergunta com honestidade, sem se punir, algo se reorganiza. Você volta a caber em você. E quando você volta a caber em você, você começa a agir de um lugar mais inteiro. Você não está mais agindo para aliviar uma tensão. Você está agindo para alinhar um caminho. Você não está mais pedindo para preencher um buraco. Você está se abrindo para receber como consequência de coerência. Você não está mais fazendo espiritualidade para fugir. Você está fazendo espiritualidade para colapsar o ego e expandir consciência. Eu sei que ainda fica uma questão no ar, que é a mais prática e a mais profunda ao mesmo tempo. Se prosperidade é consequência de um estado, como eu sustento esse estado no meio da vida real, no meio de boletos, pressões, família, trabalho, cansaço, passado, emoções? Como é que eu não volto para o automático? Como é que eu mantenho coerência sem virar rígido? Como é que eu mantenho ordem sem virar um controlador disfarçado? Esse é o ponto em que a maioria escorrega. E é exatamente aí que eu quero te levar agora, porque existe uma chave muito específica que reorganiza o campo de dentro para fora, sem fantasia, sem promessa, sem teatro. Agora eu quero amarrar tudo isso num fio só, porque quando a gente junta as peças, a confusão começa a cair. Você não está travando a prosperidade por falta de força, nem por falta de inteligência, nem por falta de fé. Você está travando porque existe uma desordem interna que virou modo de vida. E essa desordem tem um rosto muito específico: medo disfarçado de prudência, culpa disfarçada de virtude, controle disfarçado de responsabilidade, comparação disfarçada de justiça. E quando você vive assim, você passa o dia inteiro tentando garantir. Só que garantir, por dentro, é o contrário de confiar. E sem confiança inteligente, não existe fluxo, existe tensão. Eu te mostrei que o desejo aponta uma direção, mas é o estado que determina o que se materializa. E esse estado não nasce do que você diz. Ele nasce do que você sustenta, do que você permite, do que você reprime, do que você evita sentir. Quando você não encara a emoção raiz, ela vira ruído. E esse ruído faz você perder intuição, perder timing, perder clareza. Aí você tenta compensar com controle. Você pensa mais. Você antecipa mais. Você segura mais. Só que quanto mais você segura, menos você recebe, porque a vida responde à abertura, não à contração. E eu também te mostrei que existe um engano muito comum na espiritualidade. A pessoa tenta usar o sagrado para exigir resultado sem colapsar o ego. Ela quer receber sem atravessar a própria incoerência. Ela quer prosperidade como prova de valor, como certificado de merecimento, como reparação do passado. Só que quando a prosperidade vira reparação, ela vira cobrança. E cobrança cria urgência. E urgência cria controle. E controle cria dissonância. E dissonância corta o fluxo. Não por castigo, por estrutura. Então, o ponto central, o ponto que muda tudo, é este. Prosperidade não é sorte nem pensamento bonito. Prosperidade é ordem interna. É quando você deixa de ser dividido. É quando você para de pedir uma coisa e vibrar outra. É quando você percebe o instante em que o ego assume e volta para a consciência, volta para o presente, volta para a verdade emocional, volta para aquela posição íntima
em que você não precisa mais se punir para se sentir digno. Você só precisa ser coerente. E aqui entra a chave mais delicada e mais libertadora ao mesmo tempo. Você não vai construir coerência brigando com você. Você não vai construir ordem se atacando, porque ataque interno é guerra. E guerra interna não prospera. Ela só se mantém viva. O que reorganiza o campo é lucidez com compaixão. É você olhar para o seu medo e não obedecer a ele. É você reconhecer a culpa e não se punir por ela. É você perceber a comparação e não entrar no tribunal. É você sentir a urgência e ainda assim permanecer. Permanecer no presente. Permanecer em você. Permanecer inteiro. Quando isso começa a acontecer, a prosperidade muda de lugar. Ela sai do futuro imaginado e entra no agora vivido. Ela deixa de ser uma esperança que depende do mundo e vira uma consequência da sua coerência. E aí, você entende algo muito simples, mas muito raro. A vida coopera com quem não está tentando arrancar dela uma garantia. A vida coopera com quem está alinhado. E alinhamento não é perfeição. Alinhamento é verdade. É estrutura interna. É silêncio suficiente para a intuição voltar. É alegria de fundo suficiente para o corpo sair do alerta. É responsabilidade interna suficiente para você parar de sabotar o próprio bem. Eu vou encaminhar isso para o fechamento com uma ideia que eu quero que fique acesa aí dentro. Você não precisa convencer a realidade a te dar prosperidade. Você precisa parar de criar, por dentro, as condições que impedem o fluxo. Quando você para de fazer guerra com a vida e para de fazer guerra com você, o campo reorganiza. E quando o campo reorganiza, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, o resultado muda. Não como promessa, como consequência natural. Eu quero fechar isso com a imagem mais honesta que eu posso te dar. Prosperidade não é algo que você persegue como quem corre atrás de uma coisa que está sempre fugindo. Prosperidade é um espelho do seu nível de ordem interna. Não é um prêmio para quem repete palavras bonitas. Não é um troféu para quem faz performance espiritual. É um reflexo. E quando você entende isso, uma paz diferente começa a nascer, porque você para de procurar culpados fora e para de se atacar por dentro. Você começa a olhar com lucidez. Você começa a perceber o que, em você, ainda está em guerra com a vida. Se existe uma mudança que eu gostaria que acontecesse em você depois desse vídeo, é essa. Que você pare de confundir controle com segurança. Controle é medo tentando se proteger. Segurança é consciência alinhada. Controle contrai. Consciência abre. Controle exige. Consciência permite. Controle alimenta o tribunal interno. Consciência dissolve o tribunal e te devolve ao presente. E o presente é o único lugar onde você realmente pode reorganizar o seu campo. Você não precisa virar alguém perfeito. Você não precisa eliminar todo o medo de uma vez. Você não precisa se obrigar a sentir o que não sente. O que você precisa é parar de se dividir. Parar de pedir uma coisa e sustentar outra. Parar de usar espiritualidade como atalho para não encarar a desordem emocional. Porque é aí que a prosperidade travava sem você perceber. Não por falta de valor, mas por falta de coerência. E eu quero te lembrar de algo que talvez você nunca tenha ouvido desse jeito. A realidade não responde ao seu discurso. Ela responde ao seu estado. Ela responde à sua frequência dominante. Ela responde ao quanto você está inteiro. E quando você começa a sustentar um pouco mais de clareza, um pouco mais de presença, um pouco mais de alegria de fundo, sem culpa, sem justificativa, sem medo de ser punido por estar bem, o fluxo começa a voltar. E ele volta de forma silenciosa. Volta na forma de decisões melhores. Volta na forma de encontros certos. Volta na forma de timing. Volta na forma de caminhos que você não via. Não porque a vida mudou do nada, mas porque você saiu da caixinha. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar alguma coisa em você, eu te peço de forma bem simples que deixe um like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito esse trabalho a alcançar mais gente que está precisando exatamente desse tipo de clareza, sem promessas fáceis e sem fantasia. E se você sente que esse tema tocou em pontos profundos, aqui no canal tem outros vídeos que continuam esse caminho e podem te apoiar a organizar o campo por dentro, com mais responsabilidade interna, mais coerência e mais consciência. Eu sigo com você nessa jornada, com calma, com firmeza,
com verdade. Porque quando a consciência assume, a vida não precisa mais ser uma luta. Ela vira um processo de alinhamento. E quando você se alinha, a prosperidade deixa de ser sonho e vira consequência natural.